Mais uma vitória do Flamengo de Felipe Luiz. O Flamengo que foi derrotado apenas uma vez nos últimos 9 jogos. E a vítima foi o Cruzeiro, lá no Independência, 1-0, o gol dele, Davi Luiz, no segundo tempo, cobrança de falta, a barreira vacilou, deu mole, foi conversar com a arbitragem, o Davi Luiz, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e bateu a falta. 1 para o Flamengo, 0 Cruzeiro, ainda teve gol anulado do Alcaraz e foi uma anulação polêmica do VAR. Flamengo prejudicado pela arbitragem, pelo menos eu vejo dessa forma. O jogador do Cruzeiro rebate a bola, acho que o gol do Flamengo foi muito mal anulado pela arbitragem, mas vai dar polêmica, vai dar assunto para o nosso Canelada que está começando agora com o Fábio Piperno, Bruno Prado, Flávio Prado, a nossa seleção de esportes que transmitiu essa vitória do Mengão pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo consolidado aí na 4ª colocação e o Cruzeiro, ao que tudo indica, vai apostar mesmo todas as fichas na final da Copa Sul-Americana no jogo único, hein? Contra o Racing da Argentina. Tá começando o Canelada. Vai deixando o seu like pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Participe através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Estamos em todas, hein? Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Você vem com a gente, está mais do que convidado. Fábio Piperno, muito boa noite para você. 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro. Vitória importante para o Flamengo, cada vez mais consolidado aí no G4 do Brasileirão. Flamengo que tem uma final da Copa do Brasil. Felipe Luiz preservou titulares, colocou a campo aí um Flamengo misto, ainda assim um Flamengo muito bom no papel, que foi lá e fez a sua parte fora de casa contra esse Cruzeiro do Fernando Diniz. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, tudo bem? Um abraço à nossa audiência, Bruno. O fato é que se a gente pensar nos desfalques que o Flamengo tem, em algumas posições dá até para considerar que o Flamengo jogou com o seu time C. E mesmo assim, bateu um Cruzeiro que faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, desde que o Fernando Diniz chegou, mas em compensação, sob o comando do professor Diniz, o Cruzeiro é finalista de uma competição sul-americana, coisa que não acontecia na vida da Raposa há séculos aí, né? Então, veja como o futebol como o futebol tem os seus paradoxos, né? Daqui a pouco o Diniz pode se tornar talvez o único técnico da história, vou até checar isso melhor, mas eu acho que o único a conquistar as 3 competições sul-americanas, Libertadores, Recopa e a Sul-Americana, no intervalo inferior a 1 ano. E inferior não, né? De mais ou menos 1 ano, porque ele foi campeão no dia 4 de novembro, um pouquinho mais, mas vamos lá. Aquele que pode se tornar o único com o status de o atual campeão, porque o Fluminense ainda é o atual campeão de Libertadores e também de Recopa. E ele pode agora, então, conquistar a Recopa. Mas, em compensação, no brasileiro vai muito mal. Hoje, era um dia em que, se o Cruzeiro tivesse feito um pontinho que fosse, ele teria deixado o Atlético Mineiro numa gelada, porque o Galo tem 41, o Cruzeiro já tem 44 e o Galo é apenas o 10º colocado. O que isso significa? Que se o Atlético Mineiro não vencer nenhuma das 2 Copas, e ele obviamente não é o favorito em nenhuma delas, o Galo ficaria, por incrível que pareça, fora da Libertadores, o que seria um imenso vexame. Mas parabéns ao Flamengo que vence mais uma. É um Flamengo que não perde tanto contato assim com o bloco ali formado por Palmeiras e Fortaleza, brigando, quem sabe, até mesmo pelo vice-campeonato brasileiro. E até nesse sentido, eu falei, o Cruzeiro está apostando todas as fichas na Copa Sul-Americana, e tá mesmo. E, de repente, no Campeonato Brasileiro, se Flamengo e Botafogo vencerem, respectivamente, Copa do Brasil e Libertadores, pode abrir mais 2 vagas. E aí o Cruzeiro entra. Mas também teria que contar com os adversários para garantir, né, essa classificação para a Copa Libertadores, é claro, sem depender de um resultado nessa final única contra o Racing da Argentina, finalíssima da Copa Sul-Americana, que você vai conferir aqui no microfone Jovem Pan. Bruno Prado, mais 3 pontos na conta desse Flamengo do Felipe Luiz. A verdade até que foi um jogo morno, não é, Bruno Prado? E eu esperava mais. De um lado, Fernando Diniz, do outro, Felipe Luiz, dessa nova geração aí de técnicos, 2 técnicos que são ofensivos, 2 técnicos que exigem bastante das suas equipes, mas
eu esperava mais aí desse jogo de hoje, Flamengo e Cruzeiro, no ritmo e intensidade. 1-0 Flamengo, gol do Davi Luiz na segunda etapa, Bruno Prado. Boa noite, Pedro, Piperno, boa noite a todos. O jogo realmente ficou devendo, não foi um bom jogo, né? O gol com o Davi Luiz de falta, né? Aproveitando ali uma confusão na barreira, ele bateu e fez o gol. Depois teve o segundo gol anulado do Flamengo. O Flamengo, depois que fez o gol, passou a ter oportunidades nos contra-ataques e poderia ter feito o segundo, até fez e acabou anulado. E dá para discutir bem essa anulação do gol do Alcaraz. Mas o jogo realmente abaixo. O Cruzeiro não tem jogado bem, né? O Cruzeiro, ele está na final da Copa Sul-Americana, pode conquistar essa competição. É um jogo só contra o Racing, mas o Cruzeiro não está jogando bem. O Cruzeiro, ele teve um bom momento entre o final do primeiro turno e início do segundo turno. Ali o Cruzeiro jogava muito bem. Era um momento, né, naquele recorte, um dos times que estava apresentando o melhor futebol ali. E teve como principal resultado, mais marcante, aquela vitória de 3-0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E foi uma bela vitória e uma bela atuação do Cruzeiro, ainda dirigido pelo Fernando Seabra. Só que o Cruzeiro, no meio do caminho, foi vendido pelo Ronaldo para o Pedro Lourenço. Nesse momento que o time ganhou do Botafogo, já era o Pedro Lourenço o dono da SAF do Cruzeiro, mas não foi o Pedro Lourenço que colocou o Fernando Seabra como técnico. E chegaram alguns reforços. E aí teve aquele áudio vazado, né, do Pedro Lourenço falando: eu falei para ele escalar os jogadores que eu contratei, aquilo tudo, e depois daquilo a coisa não andou mais, né? Aos poucos os reforços foram entrando no time. Não dá para dizer, se ele mantivesse o mesmo time, estaria tudo certo. Não dá para saber. O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro no geral, até por ter muitos jogos, ele vive de vários momentos. Quase todos os times você vai encontrar um momento muito bom no ano e um momento muito ruim. É difícil você estar bem sempre. Então, o Cruzeiro cairia mesmo assim ou não? Mas o fato é que quando começaram a entrar os jogadores que chegaram e depois a troca do treinador, o Cruzeiro não se acertou mais, né? O Cruzeiro está com muita dificuldade, pode até ganhar a Sul-Americana, mas não tem jogado bem. E o Flamengo está num momento com a confiança alta, mesmo com reservas conseguiu o resultado, tem uma boa vantagem na final da Copa do Brasil, mas o fato é que o jogo de hoje era entre duas equipes que estão com outras prioridades. O Flamengo pensando no domingo, a decisão com o Atlético, o Cruzeiro daqui a algumas semanas tem a final da Sul-Americana, mas o Cruzeiro, independente disso, não tem jogado bem mesmo. O Flamengo que não perde para o Cruzeiro desde o Brasileiro de 2015. Para você ver a freguesia desse Cruzeiro para o Flamengo. São 13 jogos invicto, com 11 vitórias e 2 empates na conta do Flamengo nesse confronto direto. Flávio Prado, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, do Vitor Boni, a seleção de esportes da Jovem Pan. Flávio, mais 3 pontos na conta desse Flamengo e mais uma vitória na conta aí do Felipe Luiz, por mais que não seja assim o Flamengo, digamos, o Flamengo força máxima, né? O Flamengo A, pode ter sido o Flamengo B ou o Flamengo até C, como disse Piperno, mas conseguiu de alguma forma fazer a manutenção de energia, poupou seus principais jogadores, domingo tem uma final importantíssima e ainda deu conta do recado no Campeonato Brasileiro. Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Verdade, não houve... O Flamengo, o começo do jogo, o Cruzeiro apertou mais. Mas o Cruzeiro finalizou muito mal. Mesmo quando ele conseguia chegar, ele finalizava muito mal. O Rossi não teve nenhum trabalho, não teve uma defesa, essa defesa foi importante. Isso quer dizer que o Cruzeiro foi sempre inferior ao Flamengo? Não, não é verdade. Ele atacou bastante, criou algum... Atacou, o que eu quero dizer, teve a bola no campo de ataque, chegava na área, mas não conseguia finalizar, ou finalizava mal. Aí o Flamengo, aos poucos, foi ganhando mais consistência no meio campo, tomando mais a bola e começando contra-ataques com o Bruno Henrique. E aí já no primeiro tempo o Cruzeiro criou alguns problemas, o Bruno Henrique chegou a acertar até uma bola na trave, uma bola meio mascadinha e tal, mais pelo lado de fora da trave, mas a bola tocou na trave. Depois teve um outro lance que ele entra também e consegue dar um chute cruzado, quase fazendo gol. E o primeiro tempo terminou, então, com o Flamengo um pouquinho melhor, embora um jogo muito lento, decepcionante, com muita gente caindo o tempo inteiro, arrastado. No segundo tempo, quando o Flamengo faz o gol, aí o jogo travou de vez mesmo. O Flamengo segurava a bola, tocava, o time do Cruzeiro claramente sentiu o gol, e aí atacava, mas alçava muito a bola na área. Tanto que o Felipe Luiz meteu no final do jogo o Léo Pereira para dar um reforço ali atrás, mas ele não abriu mão de contra-ataque. Ele, inclusive, chegou a meter o Michael para ter os dois lados abertos, né? E acabou incomodando bastante, fez o segundo gol.
Só aqui no Brasil que anula um gol desse. Um gol maravilhoso do Alcaraz. Os caras ficaram procurando pelo em ovo até achar um jeito de anular o gol. Um gol lindo, um gol... Lembrando o Ronaldinho Gaúcho, aquelas bolas de trivela, uma coisa boa. A sacada, né, do jogador, a tomada de decisão. Pô, ele bate o escanteio, a bola bate no jogador do Flamengo, do Cruzeiro. Deve ter raspado no Alexandre, mas pelo amor de Deus, sabe? Pô, ficaram lá meia hora procurando, aí a bola volta ao Alcaraz com uma baita de uma inteligência, mete de 3 dedos. Ele deixou todo mundo assustado. O Cássio não foi nem na bola, todo mundo se assustou com a tirada, né? Com a sacada dele, com a tomada de decisão dele. Aí o VAR procura, vira, mexe. Aí parece que raspou num fiozinho de cabelo aqui, ou na sobrancelha do Alexandre. E os caras anulam o gol, porque o passe teria sido do Alexandre. Foi uma pena. Foi a melhor coisa do jogo. E o VAR conseguiu estragar. Mas, enfim, aí o Flamengo segurou o resultado e acabou sendo merecida a vitória do time do Felipe Luiz. O Alcaraz cada vez mais solto nesse time do Flamengo. Teve até um lance dele, que parte do campo de defesa, ele entorta ali 3, 4 jogadores do Cruzeiro. Só que o Michael, acho que não entendeu muito bem o raciocínio da jogada, porque ele entrega no Michael e já se projeta para receber essa bola para finalizar. E aí o Michael tentou finalizar, não passou a bola para ele, que ficou esperando na entrada da área. Mas o Alcaraz está cada vez mais confiante nesse Flamengo, provando o seu valor. Fábio Piperno, contratação para esse Flamengo. A gente viu nos últimos dias essas especulações saindo sobre Nicolás de la Cruz, que não se adaptou, que já está querendo sair, não sei o quê. Mas está aí o Alcaraz, um desses jogadores de meio de campo que o Felipe Luiz vai ter pela frente. E para mim, por enquanto, né? Pelo menos o jogo de hoje, jogou muito bem. Então, tem jogador que quando chega a um outro país, ele demora muito para se adaptar, né? Tem outros que o cara desembarca hoje, amanhã ele já está bem, enfim, não está nem aí. Isso é muita personalidade de cada um. E o Alcaraz chegou ao Flamengo num momento em que o time vivia uma fase difícil, não vinha jogando bem, e eu acho que ele poderia ter sido mais utilizado naquela reta final de Libertadores. Eu estou entre aqueles que, naquele momento, né, enfim, defendiam isso. De qualquer forma, eu acho que a tendência é que ele vá soltando e jogue cada vez melhor. Foi um jogador caro, um jogador que tem bom nível. Agora eu chamo a atenção para o seguinte, né? O Flamengo, então, em algumas posições, se ele tivesse todo mundo à disposição hoje, e aí a gente está falando de Pedro, Cebolinha, companhia e tal, tem alguns jogadores que atuaram hoje e que são jogadores de bom nível, como, por exemplo, o Michael, que entrou depois. O Michael seria o time C do Flamengo. Isso também para ver como o elenco tem boas opções, né? Esse elenco completo, ele tem boas opções e claramente é um Flamengo que, entre tantos outros fatores e tal, enfim, o trabalho do Tite nessa reta final, ele acabou sendo bastante contestado e merecidamente na reta final, mas também é um Flamengo que penou um pouco mais aí por conta desse azar, né? De muita gente ter se machucado no momento de definição de algumas competições. O Flamengo está com moral elevado, o time com a confiança lá em cima. No fim de semana, o segundo e decisivo duelo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Flamengo, inclusive, bateu no Galo, hoje bateu no Cruzeiro. E vai ter o Atlético domingo e depois vai ter o Atlético também pelo Campeonato Brasileiro. Uma sequência aí de 4 jogos contra os mineiros, sendo 3 partidas só diante desse Atlético Mineiro. Mas o detalhe é o seguinte, a gente destacava aqui no Canelada o trabalho do Felipe Luiz. Desde que assumiu o Flamengo, se liga nesses números. O Flamengo é o time da Série A com mais vitórias, grandes chances criadas e finalizações no gol desde que Felipe Luiz assumiu o cargo. São 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota essa para o Fluminense, que a gente contabilizou aqui. Dos últimos 9 jogos do Flamengo, já na era Felipe Luiz, apenas 1 derrota, essa para o Fluminense. 71% de aproveitamento, 12 gols marcados, 6 sofridos, 22 grandes chances criadas e 110 finalizações em 8 jogos, uma média de 13,7 finalizações por jogo.